Olá! Você já conhece o protocolo de biossegurança da Unifespa? Eu sou Elaine Jaworski, professora do curso de jornalismo, e a convite da assessoria de comunicação, eu vou conversar nesse podcast com a professora Ana Cristina Campos, da Faculdade de Saúde Coletiva, e uma das integrantes da Comissão de Enfrentamento à Covid-19 da nossa universidade. Bem-vinda, Ana! Olá, obrigada, Elaine, pelo convite também, à Ascom. É muito bom a gente conversar sobre esse tema, né? E justamente num momento tão importante de retorno às aulas acadêmicas remotamente, para a gente esclarecer dúvidas, conversar, trocar experiência. Obrigada e estamos aqui à disposição de vocês. Antes de tudo, Ana, você poderia explicar o que é um protocolo de biossegurança? Bom, biossegurança é até uma área do conhecimento na saúde que hoje está regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e ela mesma fala que é uma condição de segurança alcançada por conjuntos de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, a saúde animal e até mesmo o meio ambiente. Então, é uma área que trata de prevenção de doenças especialmente relacionadas às infecções, por exemplo. E o protocolo vem a ser o guia que vai conduzir e vai narrar todas essas diretrizes, colocando, né, o que pode ser feito, como pode ser feito e o que está proibido para cada uma tipo, vamos dizer assim, de situação de saúde. Entendi. Nesse caso, estamos falando então de atividades que precisam ser realizadas presencialmente, né? Exatamente, né? Como estamos falando, inclusive, sobre o protocolo de biossegurança relacionado à prevenção contra a Covid, aqui na Unifespa, né, especialmente, ele vai normatizar, estabelecer critérios e procedimentos para justamente impedir a propagação, a contaminação, o espalhamento desse vírus na nossa comunidade. E aí sim, as atividades realizadas presencialmente, sejam elas administrativas, acadêmicas, assim, a rotina da nossa universidade precisa estar regulamentada por um protocolo e, na verdade, essas atividades que precisam ser realizadas, elas vão estar sendo realizadas com critérios muito bem estabelecidos pelo Comitê de Enfrentamento da Covid aqui na Unifespa. Então, nós temos grupos de riscos, né, que precisam ser respeitados, que precisam ser tratados de formas diferenciadas por várias questões de saúde, como, por exemplo, são do grupo de risco pessoas com idade superior a 60 anos, os idosos brasileiros, né? Os diabéticos, os hipertensos, as pessoas com doenças crônicas não controladas, as pessoas com doenças obstrutivas, doenças respiratórias que podem ser agravantes quando relacionada à Covid, por exemplo. Temos doenças do coração, mas também temos situações que não são mesmo doença, que também merecem a nossa atenção. São as gestantes, são as lactantes, as mulheres que estão amamentando, e ainda outras, né, categorias, como os obesos, que podem ser também consultados lá no nosso protocolo, que tudo está descrito lá. Entendi. E você tinha falado lá no início da nossa conversa, né, que o protocolo também estabelece um conjunto de procedimentos. Que procedimentos são esses? Para começar, as pessoas que estão no grupo de risco, né, que nós falamos aqui agora, elas precisam preencher esse formulário. Então, uma autodeclaração aí vai ser necessária para a gente conhecer quem são essas pessoas que têm problemas e são, portanto, né, consideradas grupo de risco. Se ele é servidor, se ele é permanente, né, se ele é um funcionário permanente, se ele é um funcionário terceirizado que está desenvolvendo suas atividades dentro da Unifespa, ele precisa enviar esse documento à sua chefia imediata, ao seu chefe. Além disso, né, essas pessoas, especificamente falando do grupo de risco, elas devem permanecer em atividade remota, em casa, salvaguardar a vida dessas pessoas, né, enquanto a gente ainda estiver em estado de calamidade, de saúde pública ou o estado de pandemia, especialmente falando agora do Pará. E quando a pessoa apresentar sintomas da Covid-19, como tosse, febre, coriza, dor de garganta ou perda de olfato e paladar, o que deve ser feito?
Esses sintomas são muito clássicos e são muito semelhantes a várias síndromes gripais, resfriados, gripes. Então, é necessário mesmo a gente ficar muito atento à manifestação desses sintomas, né? E neste caso, a pessoa deve ficar em casa, ela deve ser afastada de todas as suas atividades imediatamente. Ela precisa, inclusive, ficar isolada na sua casa até 14 dias após o início desses sintomas, né? Isso é um protocolo que já foi estabelecido pela própria Organização Mundial de Saúde. E nós estamos seguindo esses critérios internacionais para que as pessoas que manifestem algum sintoma a gente possa conseguir, inclusive, evitar o espalhamento, né? A contaminação de outras pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico. E, além de se afastar, né, ela precisa comunicar a situação de trabalho para a equipe de biossegurança, que vai estar acompanhando essas pessoas, todos os servidores e todos os acadêmicos, e para proceder, inclusive, ao agendamento e realização do teste rápido, que será realizado no âmbito da DSQV. Pelo protocolo de biossegurança, quem vai cuidar dessa parte é a equipe justamente de biossegurança. Ana, e além dessas situações de grupo de risco, de sintomas ou de contato com pessoas com Covid-19, tem também aqueles alunos e servidores que são responsáveis pelos cuidados de outras pessoas que estão com a doença ou que são grupo de risco. O que elas devem fazer nesse caso? Olha, bem lembrado, porque se as pessoas estão em contato direto, né, com pessoas que estão com Covid, ou com pessoas que necessitam de cuidados mais específicos, mais de perto, a gente precisa que essas pessoas também comuniquem os setores responsáveis, como eu já disse anteriormente, e também possam ser examinadas. Agendar o seu teste rápido e dar continuidade ao registro dessas informações para que essa pessoa que também está cuidando ou acompanhando um doente também possa ser acompanhada pela nossa equipe. Então, e falando nisso, né, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esses testes rápidos, né? Qual que é o tipo de informação que esses testes vão nos passar, né? E como que podem ajudar no controle da Covid-19 na Unifespa? Bom, o teste rápido, ele não tem a função de dar diagnósticos clínicos. Isso é feito única e exclusivamente pelo médico. Mas o teste rápido, ele foi desenvolvido especialmente para esse estado de pandemia em que vivemos, para ser mais um coadjuvante, para ser mais uma ferramenta para que os profissionais de saúde, para que as equipes de saúde pudessem identificar rapidamente quem são as pessoas que poderiam, por exemplo, estar transmitindo o vírus, estar contribuindo com essa contaminação tão rápida como foi no início da pandemia, lá nos meses de abril, maio, junho e julho, especialmente no Pará. Por meio de coleta de sangue, a pessoa tem um resultado até mais rápido do que os testes mais elaborados, mas a única coisa que dá para saber mesmo é se essa pessoa tem os anticorpos contra o vírus. Ou seja, se ela tem anticorpos ativados, significa que em algum momento ela teve contato com esse vírus e o organismo dela combateu, né, esse processo infeccioso produzindo anticorpos. Por isso é que eles são tão utilizados para a testagem de modo geral. Até porque a gente precisa mapear, né, o estado imunológico da nossa população, da nossa comunidade, para que medidas mais rápidas e mais certeiras sejam adotadas e evitar, inclusive, a contaminação de mais pessoas. E segundo o protocolo, quem pode ou deve fazer os testes rápidos na Unifespa? Bom, nós estamos num país em que o Sistema Único de Saúde disponibiliza vários recursos, né? Políticas, diretrizes muito importantes. Nós somos um exemplo no mundo. Mas, infelizmente, devido à escassez de recursos financeiros, especialmente falando pela pobre quantidade de recursos econômicos que têm sido destinados às universidades públicas brasileiras, nós precisamos eleger grupos prioritários para que os testes sejam realizados. Né? Não temos condições de testar toda a população aqui no Brasil, como aconteceu na Coreia do Sul, como aconteceu na China e em outros países. Mas então, o nosso protocolo de biossegurança aqui na Unifespa, ele está muito completo. Ele vai estabelecer que deverão ser realizados testes rápidos a cada 15 dias, e aí temos um cronograma todo especial para isso, para os servidores,
para os discentes, os alunos, né, os funcionários terceirizados, as pessoas que estão em ambiente, em trabalho presencial, contínuo, né, que apresentem os sintomas do quadro clínico clássico, vamos dizer assim, da Covid-19 de 7 a 8 dias. Então, febre alta, tosse, dor de cabeça, esse mal-estar que não passa, todos esses sintomas de síndromes gripais precisam ser avaliados. E aí, se são pessoas que estão em trabalho contínuo, até mesmo em viagem a trabalho, né, o pessoal das obras, o pessoal que lida diretamente com o atendimento aos outros campos daqui da Unifesp, precisam ser acompanhados e aí sim serão servidores que serão testados de 15 em 15 dias. Casos a gente tem alunos que estejam, por algum motivo acadêmico necessário, exercendo atividades presenciais, esses alunos também precisam ser acompanhados. E aí isso é feito lá também pela equipe de biossegurança na DSQV, através do teste rápido. Agora, voltando a falar sobre a importância das nossas atitudes. É importante a gente pensar que a biossegurança só pode ser alcançada se nós tivermos a consciência que ela é de responsabilidade individual e coletiva, né? O que a gente pode falar sobre atitudes individuais que devem ser tomadas por cada um de nós? Você pode nos dar alguns exemplos? Essa pergunta é muito boa, Elane, porque isso já foi dito nas mídias, pela Organização Mundial de Saúde, né, pelos governos de modo geral. E o mais importante, o que mais precisamos fazer, nós tivemos o cuidado de colocar medidas de proteção individual também lá no protocolo, justamente porque elas são as mais eficazes. Então, é o uso correto da máscara, tampando o nariz e boca, né? Que possam ser, de preferências, máscaras com tecido mais grosso, reforçado, que realmente protejam essa troca de saliva ou de líquidos, fluidos que possam ser trocados entre uma pessoa e outra durante uma conversa. Precisa, inclusive, estar atento para trocar essa máscara pelo menos de 2 em 2 horas. Mas a gente sabe também que se a máscara ficar úmida, ela também não protege. Então, ainda que seja o recomendado trocar de 2 em 2 horas, que a gente esteja alerta. Afinal de contas, a gente está aqui num clima bem quente, no sudeste do Pará, e a tendência é que essa máscara não dure tanto tempo assim por causa do calor. Além disso, né, o clássico lavar as mãos, bem caprichado. É como se a gente tivesse que voltar ao jardim de infância, quando a gente lavava as mãos sempre, sempre antes de entrar na sala de aula, antes de fazer refeições, depois das refeições. Então, é resgatar este hábito que precisa ser executado sempre, várias vezes ao dia. De preferência, né, com água corrente, uma duração assim aproximada de 10, 20 segundos, com sabão, para que a gente realmente não fique com o vírus nas mãos e não espalhe ele. Mas se de repente a gente não pode lavar essas mãos, tudo bem. Nós temos a opção, não substitui a lavagem de mãos, mas nós temos a opção de utilizar o álcool em gel, 70%, que, vamos dizer assim, que ele colabora e ele realmente realiza uma desinfecção de mão e de superfícies muito boa e muito eficiente contra o Covid. Ao tossir, ao respirar, ao espirrar, cobrir o nariz, cobrir a boca com o cotovelo e imediatamente lavar as mãos após isso acontecer. Porque cada vez que a gente troca fluidos, que a gente espirra ou tosse, por exemplo, a gente pode estar contaminando superfícies e pessoas. Além disso tudo, gente, ainda é necessário e vale a pena a gente reforçar bastante, né? Evitar contato físico. Não é comum do brasileiro ter este hábito, né? Nós somos um povo de contato, nós somos um povo de abraço, de beijo, de demonstração de carinho, mas esse não é o momento para isso. Então, é mesmo necessário evitar contato e manter uma distância mínima de 2 metros. Ainda que por aí vocês vão escutar outras distâncias, outras metragens, no nosso protocolo de biossegurança, nós estamos visando a segurança de todos vocês. Então, por favor, vamos adotar 2 metros. Limpar os objetos, as superfícies de trabalho, de turno, né? Não trocar objetos com outras pessoas, evitar especialmente que a gente, por
por engano, ou às vezes até mesmo sem querer, né, acabe tendo contatos uns com os outros. Então, é estar alerta e seguir as normativas do protocolo, que a gente está aqui para tirar dúvidas e garante que vamos ficar atentos. Entendi. E as medidas coletivas, aquelas que devem ser tomadas nas áreas de acesso e circulação da universidade? Ótimo. Né? Como estamos falando de uma comunidade acadêmica, como estamos falando de uma Unifespa, que é multicamp, que é grande, que possui vários institutos, cursos, faculdades, a gente precisa tratar também dessas medidas coletivas. Então, além de fazer o nosso papel individualmente, nós precisamos garantir que os espaços de trabalho, que os espaços de estudos também sejam lugares, né, protegidos, entre aspas, o mais possível para evitarmos essa contaminação. Então, nós vamos utilizar os elevadores, nós vamos dar preferência para quem vai utilizar esses elevadores, realmente as pessoas que precisam do elevador para se locomover com maior facilidade ou pelo menos com algum conforto para aquele acesso, né, nos prédios com mais de 1, 2 andares. Se a gente deixa de usar os elevadores, para quem pode, a gente evita ficar muito próximo no ambiente fechado, úmido, relativamente quente, que poderia aumentar a probabilidade, a possibilidade de contaminação pelo vírus da Covid. O ar-condicionado é outro problema nosso, né? Estamos aqui num calorzinho de 30, 38 graus, mas o ideal seria que o ar-condicionado não fosse utilizado, né, para que a gente utilizasse corredores de ar com portas, janelas abertas, para que houvesse essa troca de ar, para que o ar não ficasse nem quente nem úmido, mas na impossibilidade de não, né, conseguirmos manter o ar-condicionado desligado, ele precisa ser muito bem higienizado, especialmente os filtros, com uma frequência bem menor do que normalmente a gente fazia antes dessa pandemia. E respeitar sempre, sempre, sempre o limite de capacidade de 50% de pessoas dentro dos banheiros, em outras áreas. Depende sempre do grupo e do tamanho do lugar onde a gente está. Mas o ideal é que a gente fique menos pessoas no mesmo ambiente ao mesmo tempo, sempre que possível. É muita informação, muitas regras, muitos cuidados, né, que a gente vai ter que tomar. E aí quem está nos ouvindo deve estar perguntando, nossa, até quando vamos ter que tomar todos esses cuidados? Olha, como epidemiologista há mais de 20 anos, eu gostaria de ter, assim, boas notícias, não deixo de ser otimista, mas a gente realmente precisa alertar vocês para que estamos longe de voltar àquele velho, antigo normal. Nós precisamos ter cuidado sempre e este momento, a gente precisa ressaltar, né? Estamos ainda em pandemia, vivenciamos aumento de casos e até mortes em alguns municípios aqui no Pará, no sudeste do Pará, bem pertinho de nós, Marabá, São Félix do Xingu. Então, é o pior momento que a gente poderia relaxar as medidas de segurança e de prevenção. Portanto, né, ainda que tenhamos boas notícias com a chegada das vacinas, ainda que tenhamos pessoas sobrevivendo, mesmo sendo idosas, após ter uma Covid, o ideal sempre é que a gente precisa estar alerta. A pandemia continua e o número de casos, inclusive, está aumentando. Todo cuidado será necessário para que a gente possa, né, controlar bem essa propagação do vírus novamente. É verdade. E a pandemia da Covid-19 não tem fronteiras, né? Então, nós precisamos juntos combater essa doença. Agora, para finalizar, Ana, essas recomendações foram elaboradas, né, com muito cuidado, seguindo muitos estudos feitos, né, em âmbito nacional e internacional, pela nossa Comissão de Enfrentamento à Covid, né? Exatamente. Essa comissão ela é formada pelos 3 grupos que vêm trabalhado em diferentes frentes, né, no enfrentamento dessa Covid aqui no âmbito da Unifespa, reunindo pesquisadores, docentes, servidores, pessoas, né, que se dedicaram a essa causa desde o início da pandemia, em 3 diferentes grupos, que seriam o grupo de trabalho de biossegurança, que cuida da parte mais administrativa, de infraestrutura, em relação, por exemplo, né, à testagem, ao acompanhamento desses servidores em trabalho contínuo, presencial.
Nós temos também um comitê de acompanhamento, que monitora o deslocamento de servidores, eles verificam o cumprimento dessas regras institucionais, eles dão respostas administrativas às demandas que, porventura, surjam das unidades acadêmicas, das unidades administrativas, dos cursos, faculdades, institutos. E nós temos o comitê científico, que nós temos a honra de participar dele, fazer parte dele há muito tempo, inclusive, e cuidamos, né, desse levantamento semanal dos dados de casos e mortes da Covid-19 nos 5 municípios onde a Unifespa tem campos instalados, que são Marabá, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Xinguara. Além disso, produzimos um relatório técnico mensal em que detalhamos e analisamos assim mais profundamente como está a pandemia nesses 5 municípios, para que a gente possa, inclusive, gerar material para gestores, para as prefeituras, para as secretarias municipais de saúde e contribuir com a comunidade no melhor enfrentamento dessa pandemia de Covid-19. Então, se o protocolo for seguido à risca, a gente consegue diminuir muito os riscos de infecção pela Covid-19 na nossa universidade, certo? Isso, Elaine, com certeza. O protocolo, ele visa garantir essa segurança, inclusive, ele realmente sendo respeitado, sendo seguido com regras, né? Sendo respeitado como regras que foram feitas e elaboradas por pesquisadores, servidores e docentes para garantir, né, inclusive, que a gente execute bem as nossas tarefas, que a gente tenha essa retomada das atividades acadêmicas da melhor maneira possível, mas sempre preservando as vidas de todos nós, dos nossos alunos, da nossa comunidade. Além disso, né, nós temos os canais de comunicação em que esse protocolo pode ser acessado. E o podcast é essa novidade em que vocês vão ter essas informações mais detalhadas. E acho que faz parte também do papel da comissão estar disponível para todos vocês que tiverem alguma dúvida, que quiserem, né, saber um pouco mais sobre protocolos de biossegurança ou sobre qualquer informação relacionada à Covid. Nós temos 3 grandes grupos trabalhando, né, nesse enfrentamento desde o início e estamos aí à disposição de vocês. Mais uma vez, reforço isso, por favor, fiquem alertas e contem conosco. Beleza, tá certo. Bom, então é isso, pessoal. Eu sou Elaine Javorski, da Faculdade de Comunicação. Eu conversei com a Ana Campos, da Faculdade de Saúde Coletiva, sobre o protocolo de biossegurança da Unifespa. Acessem o portal da Unifespa e acompanhem os materiais de divulgação nos seus e-mails e nas redes sociais da universidade. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!